Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Feliz de estar podendo conversar com vocês e trazer uma palavra de Deus mais uma vez neste período da Semana Santa, uma semana dentro do calendário cristão que nos leva à reflexão. E mais uma vez gostaria de trabalhar uma situação que acontece durante este período da Semana Santa. E quero revelar a vocês, através da palavra do Senhor, que neste período é um período onde acontecem algumas coisas importantes de Jesus para com seus discípulos. Quero que você entenda que o desejo do Senhor, lógico que dentro dessa cronologia, né, que nos apresenta a palavra, o pedido de Jesus vem após a sua ressurreição, né? Mas hoje nós nos entendemos e devemos nos entender como discípulos e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós percebemos, neste período, Jesus, neste tempo onde já estava próximo à sua morte e Jesus tinha total consciência disso, ele faz algumas revelações a respeito de alguns discípulos, né, que são apontados aqui nos evangelhos, e nós vamos perceber que nos evangelhos não são todos com a mesma cronologia de acontecimentos, né? Cada um dá uma visão de um período, né? Não cronologicamente. Mas quero falar com vocês a respeito dessas duas situações que Jesus aponta no período da Semana Santa, que antecede então a sua morte e ressurreição. E uma delas é que após então a entrada triunfal de Jesus, como nós já falamos, né? Não dá para seguir Jesus pelo entusiasmo, né? Ou por qualquer outro motivo. Devemos seguir Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele fez por nós. E nós também entendemos que nós devemos dar o nosso melhor para Jesus hoje, e quando acabar tudo isso, o que vamos continuar oferecendo de melhor para Ele, né? E agora, Jesus, ele, depois de pedir para os discípulos preparar a Páscoa, acontecem duas revelações em tempos de Semana Santa. Jesus, ele indica o traidor. Então, eu quero usar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 17, que nos diz assim: ao cair da tarde, foi com os 12, e quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Essa é uma primeira situação de revelação de Jesus Cristo nesse momento, nesse período pascal. E uma outra situação, ele também revela a negação de Pedro, né? E Pedro então é avisado. E isso no mesmo capítulo, né? Capítulo 14, a partir do versículo 27, que nos diz: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Duas situações que acontecem no período pascal
no período de Semana Santa. Jesus, ele revela as intenções. Ele revela a primeira intenção, a intenção negativa e pecadora de Judas, né? Porque ele diz, e Judas sabia muito bem que era ele, quando Jesus revela então que um dentre eles iria traí-lo. Então o Senhor Jesus aqui, ele revela algo pecaminoso na vida de Judas. Ele não cita o nome, porque ele sabia exatamente que Judas sabia que Jesus sabia da situação e então estava indicando para ele, né? Fazendo essa revelação, dizendo para ele: eu sei das suas intenções. E no segundo momento, nós percebemos aqui o Senhor revelando algo para Pedro e também avisando, e muito mais quero destacar aqui a revelação de uma intenção consciente de Pedro. Aqui Pedro estava totalmente voltado para a emoção, ele estava emocionalmente confirmando a sua fé, mas era só emocional, porque Pedro diz assim no versículo 29, disse-lhe Pedro, então diz Pedro a Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Depois que Jesus então revela que Pedro vai negar ele 3 vezes, Pedro ainda insiste, porque aqui diz no versículo 31, mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E ainda Pedro aqui, na visão do evangelista Marcos, né, Pedro ainda leva os outros discípulos a fazerem a mesma declaração. No versículo 31, vou repetir e finalizar com este versículo, mas ele insistia com mais veemência, ele quem? Pedro, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Diz aí o final do versículo 31 do capítulo 14 de Marcos. Olha só. Nós percebemos um momento aqui onde Deus revela, no momento da Semana Santa, nesse período, revela a intenção, né, o pecado de Judas para ele mesmo. Não o expõe, mas revela para Judas, né, que ele sabe da intenção dele, né? E creio que provavelmente dando até uma oportunidade para Judas nessa hora de rever isso. E no segundo momento nós percebemos aqui Jesus avisando Pedro, né, e também revelando a ele que ele o negaria 3 vezes. Mas aqui nós percebemos Judas descrente, cego e surdo por tudo aquilo que ele ouviu e viu de Jesus, na caminhada com Jesus, e Pedro totalmente voltado para as emoções, suas emoções, porque nós sabemos que depois que Jesus é preso, então o mesmo capítulo 14 de Marcos, só que lá no versículo, a partir do versículo 66, Pedro nega Jesus. Então isso demonstra que Pedro não era consciente, não estava consciente das suas afirmações, de que não faria, de que não se escandalizaria e de que não trairia Jesus. Isso nos traz lições neste período. Meu querido e minha querida, nós precisamos refletir neste período que Jesus ele conhece as nossas reais intenções e que ele nos dá uma oportunidade através dessa revelação de mudarmos nossas atitudes e pensamentos,
porque eu creio que ele, quando revela isso a Judas, não o expondo, porque ele não cita o nome de Judas aqui diante dos discípulos, eu creio que ele está dando uma oportunidade para que Judas pudesse repensar. Então é tempo de repensar, mudar caminhos, para que não traiamos então o nosso Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa é que neste contexto de Pedro, Jesus, ao revelar isso a Pedro e avisar Pedro, expõe Pedro, mostrando que Pedro neste momento era totalmente emocional, que ele ainda não tinha consolidado totalmente a sua fé em Cristo. Ele estava vivendo uma questão emocional, que faz parte, mas também não estava sendo consciente daquilo que ele estava dizendo. Ele não tinha convicção disso. Creio que a palavra-chave é isso: convicção. Pedro precisava estar convicto do que estava falando, e aqui ele não estava. Quero usar esta palavra neste contexto aqui, de Pedro, Jesus e Pedro. Jesus aqui demonstra um Pedro ainda não convicto, porque a prova disso é que ele nega Jesus. E aqui nós não estamos julgando Pedro, pelo contrário, nós estamos tendo a oportunidade nessa semana de repensar nossas atitudes e comportamentos a partir deste momento de Jesus, os discípulos, especialmente com Judas, revelando que ele era o traidor para Judas, e também nos levando a uma consciência de convicção, de fé, certeza do Deus e do Senhor Jesus que nós servimos. Que nós não podemos tomar decisões e sermos pessoas 100% emocionais, só emocionais, porque muitas vezes nós prometemos, nós dissemos para Jesus que não iríamos fazer, que nós não iríamos traí-lo, que não iríamos negá-lo, que não íamos escandalizá-lo, e nós fizemos isso de forma emocional. Então é tempo de arrependimento, porque Semana Santa é tempo de arrependimento, de reflexão para a mudança. Deus, neste tempo de isolamento, está nos dando mais uma oportunidade, neste tempo de Semana Santa. Que esta palavra te leve a viver o melhor de Deus, mais do que você já viveu, porque Jesus Cristo faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e também vemos e ouvimos. Ele pode fazer muito mais. Então, diante deste tempo de Semana Santa, que antecede a Páscoa, que possamos refletir e sermos abençoados por sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, meu querido e minha querida, em nome de Jesus.